Dr. House é uma série médica que aborda temas da medicina de maneira enigmática. E o meu trabalho aqui é conseguir te fazer entender sobre medicina sem você nunca ter aberto um livro. Hoje vamos desvendar o episódio 1 da primeira temporada. Vamos entrar nos pormenores e assistindo esse vídeo você entenderá tudo sobre a doença em questão no episódio. No início da história conhecemos Rebecca, uma jovem professora de 29 anos com uma vida aparentemente saudável, até que começa a enfrentar uma série de sintomas perturbadores. Em uma progressão assustadora, ela perde gradualmente a capacidade de se comunicar, não consegue articular palavras e logo não consegue falar. Sua condição piora rapidamente, ela sofre uma convulsão e finalmente é levada ao hospital. Entra em cena o Dr. Gregory House, conhecido por sua habilidade em resolver mistérios médicos complexos. Sua primeira hipótese é direta, ele suspeita de um tumor cerebral. Tumor cerebral, ela vai morrer, é chato. Apesar de tumores serem raros em pessoas da idade dela e não haver histórico familiar, o comportamento errático do cérebro de Rebecca é o que leva a essa conclusão. Para confirmar, a equipe começa com uma radioterapia, mas Rebecca não responde ao tratamento. Esse é o primeiro sinal de que talvez House precise rever o diagnóstico inicial. Na busca por mais pistas mais específicas, eles observam uma lesão no cérebro de Rebecca, que para House já não parece mais um tumor. Ele pede para a equipe fazer diagnósticos diferenciais que expliquem o sintoma de afasia, que é a dificuldade de fala. Não é um tumor, quais são as suspeitas? Por que ela não pode falar? Para que você possa entender, diagnósticos diferenciais são vários diagnósticos que podem explicar um determinado sintoma. Dessa forma, ampliamos o leque de opções para depois escolhermos uma delas de acordo com os resultados que vão sendo apresentados. Então, entre as possibilidades, os médicos da equipe do Dr. House levantam os seguintes diagnósticos: aneurisma e encefalopatia de Wernicke. Mas antes de entendermos os diagnósticos diferenciais, vamos entender o que é afasia. Na afasia, o cérebro perde temporariamente a habilidade de controlar a fala ou a compreensão da linguagem. Bom, agora que você sabe o que é afasia, vamos entender o porquê de pensarem nesses diagnósticos. Primeiro diagnóstico, aneurisma. Um aneurisma é como uma bolha que aparece em uma veia ou artéria, que são aqueles tubinhos que levam o sangue para as partes do nosso corpo. Então imagina comigo uma bexiga de festa. Quando enchemos ela demais, ela fica muito esticada, podendo rasgar. O aneurisma é parecido, mas essa bolha do aneurisma fica dentro do corpo, lá localizado nas veias e artérias, e cresce porque o lugar está fraco e vai enchendo de sangue. Se essa bolha estourar, o sangue pode sair e causar problemas sérios. Então, quando um aneurisma pressiona ou interfere no fluxo sanguíneo de áreas cerebrais críticas, ele pode causar essa afasia ou outros déficits neurológicos. Então, o diagnóstico diferencial 3 é a encefalopatia de Wernicke. A encefalopatia de Wernicke ocorre por uma deficiência de tiamina, que é a vitamina B1, e é mais comum em pessoas que têm problemas de absorção de nutrientes ou que consomem álcool em excesso. Mas também pode surgir por outras causas, como problemas de alimentação prolongados. Os sintomas da encefalopatia de Wernicke incluem confusão mental, perda de coordenação motora, problemas oculares. Embora a afasia não seja o sintoma mais comum, alterações na comunicação e na fala podem ocorrer devido ao impacto dessa condição em áreas do cérebro responsáveis pela linguagem. Dr. House provavelmente consideraria a encefalopatia de Wernicke como uma possibilidade. Essa hipótese seria descartada se o exame mostrasse níveis normais de tiamina, como ocorreu no caso. Bom, agora que já sabemos o porquê dos diagnósticos diferenciais, vamos voltar para a história. Para uma melhor visualização, eles injetam gadolínio para uma ressonância magnética com contraste, mas algo dá errado. Rebecca tem uma grave reação alérgica ao gadolínio e começa a sofrer um choque anafilático. A situação é crítica, exige então uma cricotireoidostomia de emergência para que ela consiga respirar. Em meio à urgência, House percebe que é preciso ser criativo para salvar essa paciente, que agora ela corre ainda mais risco. Bom, vamos entender o porquê de utilizarmos gadolínio pode ter causado essa reação alérgica exacerbada na paciente, ou seja, na Rebecca. O gadolínio é um agente de contraste utilizado em ressonâncias magnéticas. As reações alérgicas ao gadolínio ocorrem porque o sistema imunológico de algumas pessoas reage de forma exagerada aos componentes da substância. Esse agente é projetado para ser seguro, mas em alguns casos o corpo identifica como um invasor e ativa uma resposta alérgica. Essa reação ela pode ser leve, com sintomas como coceira e vermelhidão na pele, ou até mais grave, resultando em anafilaxia, uma condição que causa dificuldade respiratória e exige tratamento imediato. Bom, voltando à história. Depois, na clínica, House vê uma criança com asma e lembra que esteroides podem reduzir inflamações. Os esteroides param a inflamação.
A hipótese que surge é de vasculite, uma inflamação nos vasos sanguíneos, e ele prescreve prednisona para a Rebecca. Esteroide. Dá pra ela altas doses de prednisona. Em um primeiro momento, ela reage bem. A sua fala melhora, sua alimentação se estabiliza e a equipe comemora. Como está se sentindo? Bem melhor, obrigada. Mas peraí, vamos entender o porquê de prednisona melhorar o quadro em vasculites. Na vasculite, o sistema imunológico ataca erroneamente os vasos sanguíneos, causando inflamação, o que leva ao estreitamento, enfraquecimento, em alguns casos, ruptura dos vasos. Esse processo pode interromper o fluxo de sangue para tecidos e órgãos, resultando em danos locais e sintomas variados, como dor, vermelhidão, febre e até comprometimento de órgãos. A prednisona reduz a atividade do sistema imunológico, diminuindo a inflamação nos vasos e ajudando a restaurar o fluxo sanguíneo normal, o que alivia os sintomas e evita complicações mais graves. Só que então Rebecca perde a visão e tem uma nova convulsão. A equipe faz testes neurológicos para avaliar sua condição cognitiva e nota que ela não consegue realizar tarefas simples como ordenar cartas. House, desafiador como sempre, decide suspender o tratamento para ver a resposta natural da doença. Vamos suspender o tratamento. Com a piora do quadro, ele elimina de vez a hipótese de tumor, mas ainda falta a peça final do quebra-cabeça. Então, finalmente, uma dica improvável leva ao diagnóstico final. Foreman comenta que comeu presunto na casa da paciente. E é aí que House tem um estalo. Você achou presunto. E daí? Onde tem presunto, tem porco. Onde tem porco, tem neurocisticercose. Ele desconfia de neurocisticercose, uma infecção cerebral causada por tênia, que é comum em carne de porco mal cozida. E essa infecção melhora temporariamente com corticoide. Agora, vamos lá. Lembra que ele prescreveu prednisona, que era um corticoide? Então, olha só a relação aqui. E depois que esse paciente melhora com corticoide, ele piora. Então, para a gente conseguir entender mais sobre essa doença, o que é a neurocisticercose? Então, imagina comigo que existe um bichinho muito pequeno chamado tênia, que vive no intestino de uma pessoa. Ele gosta de ficar lá e ele solta partes do seu corpo que se chamam proglotes. E essas partes, elas saem junto com as fezes. Se essas fezes forem deixadas na terra, os ovos da tênia podem sobreviver lá por dias, esperando para infectar outra pessoa ou um animal como o porco. Agora, se o porco ou uma pessoa come esses ovos, porque os alimentos foram contaminados, por exemplo, esses ovos chegam ao estômago e depois ao intestino, onde eles são quebrados pela digestão. Esse processo vai liberar oncosferas, que são mais ou menos pequenos bebês da tênia, para começar a viagem pelo corpo. Então essas oncosferas, elas entram nos vasos sanguíneos e usam esses tubos para viajar e elas podem ir parar em qualquer lugar do corpo. Mas geralmente elas preferem os músculos e partes do cérebro como o sistema nervoso central, onde elas se instalam e crescem virando cisticercos, que são mais ou menos bolhas cheias de líquido. Essas bolhas, quando ficam no cérebro, elas podem causar problemas graves, porque o cérebro controla tudo que fazemos, desde andar, pensar até falar. E quando está no cérebro, chamamos a doença de neurocisticercose, que causa os sintomas da nossa paciente. Mas agora que você entendeu o que é neurocisticercose, por que a neurocisticercose, então, melhora com corticoide? Bom, na neurocisticercose, os sintomas se devem, em grande parte, à resposta imunológica do corpo aos cistos da tênia presentes no cérebro. Quando os cistos morrem, o sistema imunológico reage intensamente a eles, provocando uma inflamação severa que gera pressão no cérebro e causa sintomas como convulsões, dores de cabeça e déficits neurológicos como a afasia. A prednisona é utilizada para reduzir essa resposta inflamatória exagerada e aliviar a pressão cerebral, prevenindo ou minimizando os sintomas causados pela morte dos parasitas. Na série, Dr. House e sua equipe confirmam a suspeita de neurocisticercose ao encontrar uma larva de tênia em uma radiografia da coxa de Rebecca, que é uma localização incomum, mas possível já que o parasita também pode afetar os músculos, como falamos previamente. A presença da larva fora do sistema nervoso reforça o diagnóstico e dá pistas para uma abordagem de tratamento. A inflamação intensa que Rebecca sofre é a reação do sistema imunológico tentando eliminar os cistos parasitários após a morte das larvas, o que causa sintomas como convulsões, perda de fala e visão. Com o diagnóstico confirmado, os doutores então administram tratamento adequado, antiparasitários como o albendazol, que tem a função de eliminar o parasita, juntamente com anti-inflamatórios como corticosteroides, para reduzir a resposta inflamatória do organismo. Esse é o fim do primeiro episódio da primeira temporada de Dr. House. Caso você tenha gostado, fica de olho que daqui a 10 dias vai surgir o próximo episódio aqui nesse mesmo canal. Então,
clique em se inscrever, ativa o sininho para você aprender com o Dr. House um pouco mais sobre a próxima doença do nosso próximo episódio. Caso você tenha alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que todas elas serão muito bem-vindas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo daqui a 10 dias.